Eu fico tentando variar alguns assuntos aqui, trazer umas coisas que eu acho que são interessantes, que têm me obcecado, e eu tenho que sempre trazer elas junto com a tecnologia, porque eu acho que é ali que eu consigo dar boas contribuições, né? Então essa sessão aqui eu queria chamar de tecnologias usadas para o bem, ponto de interrogação. Né? Será que elas estão sendo usadas para o bem? Eu vou deixar para vocês decidirem isso, mas foram histórias que me chamaram a atenção nesse sentido, tá? Então, né, o 404 Media fez essa história sobre esse site que se chama fucklapd.com, né? Foda-se a polícia de Los Angeles.com. A história tá com paywall, agora tá fechada para assinantes apenas, o que eu acho uma pena, porque eu lembro de ter lido ela na época, mas enfim, eu peguei alguns detalhes, eles falaram disso no podcast deles que tem no YouTube, né, e eu vou explicar um pouco disso aqui. Mas assim, o que é, né? Esse site, fucklapd.com, permite aos usuários fazerem o upload de fotos de policiais que estejam com as suas identificações cobertas e descobrir os seus dados. Ok? O site ele não faz mais do que juntar as informações públicas que já existem dos dados, né, das fotos, de todos os dados dos policiais, numa interface que é amigável ao usuário e que roda localmente no aparelho, tá? Então, tecnologicamente é muito interessante, tem o código aqui, vocês podem dar uma olhada, e a ideia é muito simples porque, basicamente, ele tem os padrões de reconhecimento facial que podem ser usados por uma rede neural que é feita com TensorFlow JS, que é uma coisa que roda dentro do browser, e daí não tem os dados de fotos ali dos policiais, que seria muito pesado e tal, tem meio que um fingerprint dele, tu roda no teu próprio celular, no teu próprio computador, e ele já vai dizer, esses são os dados do policial, né? E o criador, que é esse Kyle MacDonald, ele é um artista lá de Los Angeles. Se vocês procurarem o site dele, tem vários dos projetos que ele faz meio que aqueles projetos que são intervenções públicas, obras assim, misturando com tecnologia e tal. E ele disse, né, que isso é uma espécie de protesto, não é uma espécie, é literalmente um protesto contra a violência policial que aconteceu, né, em resposta aos protestos anti-ICE em Los Angeles. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem, né, uma linha do tempo, eu peguei esse link aqui da ABC News, lá dos Estados Unidos. Tem um vídeo mostrando tudo. Eu até pensei em fazer um react do vídeo aqui, passar para vocês, mas eu não vou estar em inglês e tal. Mas mostra a situação, porque não sei se vocês estão acompanhando lá nos Estados Unidos, né? Eu sempre chamo a atenção para vocês. O Donald Trump tem articulado o ICE, que é o controle de imigração lá, que é um negócio que inclusive é relativamente novo, tá? Não era exatamente esse órgão que fazia isso, ele começou em algum momento nos últimos 10 anos lá nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente qual é. Eles têm articulado esse controle de imigração para ser meio que uma polícia 2, uma polícia que está perseguindo os imigrantes bastante indiscriminadamente e tem sido usado como uma pressão política do Trump. Tipo, se a pessoa é um inimigo político do Trump e o status de imigração da pessoa não tá 100% legal, o Trump vai mandar ICE atrás da pessoa. Inclusive, ele até fez uma piadinha quando ele tava brigado com o Elon Musk, vocês lembram? Ele disse, o Elon Musk, ele não é, né, nascido nos Estados Unidos, porque o Elon Musk é da África do Sul, né, nascido lá. A gente tinha que ver como é que tá o status legal dele, de repente ele pode ser deportado. Ele literalmente fez essa piada contra o Elon Musk, tá ligado? Uma das pessoas mais ricas do mundo, outro dia amigão dele. O que eles estão fazendo com os imigrantes lá? Exatamente, a Gestapo 2.0 é os camisas marrons, né, do Mussolini, é literalmente para isso que tem sido usado, e vocês devem estar vendo inúmeros casos do que está acontecendo. E o ICE fez uma investida muito forte em Los Angeles, que é um lugar que, além de ser extremamente democrata, ou seja, bastante anti-Trump, tem muitos imigrantes lá. E daí as pessoas armaram protestos gigantes, armaram, né, desobediência civil gigante para tentar impedir a ICE de fazer isso, e daí tá se falando muito que a polícia de Los Angeles, por vezes, reprimiu a violência que podia estar acontecendo entre os dois, mas por muitas vezes contribuiu com a violência contra as pessoas que estavam protestando, né? Deixou o ICE fazer as deportações, pegar as pessoas, e daí isso gerou, né, um contra-protesto muito grande contra a própria polícia, violência rolando, né, da polícia sobre os manifestantes, dos manifestantes sobre a polícia também. Tem vários vídeos que vocês vão achar aí, inclusive vocês vão achar vários trumpistas e bolsonaristas dizendo, olha só, eles estão atacando a polícia, né, mas tem todo esse contexto importante, que é no contexto das pessoas estarem sendo deportadas sumariamente. E esse software, né,
ele foi baseado num projeto que se chama Watch the Watchers, que compilou os dados públicos dos policiais que são buscáveis por insígnia. E ele é parecido com outro projeto do Kyle, que é de 2018, que foi feito para identificar os agentes do ICE, tá? Controle de Imigração. Porém, esse projeto está bastante desatualizado. Ele aparentemente foi feito usando um banco de dados que era os agentes da ICE identificados pelo LinkedIn deles. E por que é interessante esse projeto, tá? Porque vocês podem dizer assim, o policial deve se identificar, né? Aquela visão bem positivista. O policial que vai vir te deportar lá nos Estados Unidos, ele tem que se identificar, gente. É contra a lei não se identificar. Os agentes, né, da imigração e os agentes da polícia têm escondido as suas credenciais, têm escondido a sua insígnia, né, o seu código de cadastro, às vezes usado máscaras também para tentar não ser identificados nessas ações. Por que eles fariam isso? Porque meio que no fundo eles sabem que é ilegal e eles sabem que as pessoas têm muito pouco recurso para lutar contra eles do que, por exemplo, tentar expor quem eles são de verdade. E outra coisa que é muito importante também é que existem relatos que são difíceis de corroborar de que existem milícias trampistas, milícias de pessoas que são apenas, né, racistas, que nem a gente disse, os camisas marrons do Trump, que estão se juntando a esses órgãos para ajudar a capturar as pessoas e deportar elas. Então pode ser que uma pessoa esteja sendo presa por alguém que não é um agente federal. E isso tudo deixa a situação extremamente perigosa, porque, por exemplo, se a pessoa estiver sendo deportada violentamente e atacar um agente que é mesmo um agente federal, isso pode ser um crime que vai perseguir ela pela vida inteira dela, por ela ter atacado um agente federal. Então a situação lá nos Estados Unidos e nessas situações, nesse estado específico, ela na realidade é um grande barril de pólvora, né? E eu não sei se vocês viram esse vídeo aqui, que é dessa brasileira que foi presa em Massachusetts. Se vocês acham que eu tô exagerando, tá ligado? Vamos só dar uma olhada nesse vídeo. Para descrever a situação para vocês que vocês estavam vendo aqui, tá? Dezenas de agentes do controle de imigração atrás de uma pessoa só. Pelo que eu entendi, eles emboscaram ela, era a mãe de uma brasileira lá que não tinha o green card. E o pessoal todo do bairro tentando impedir eles de fazerem isso, mas também com medo de, enfim, ser retalhado, ser preso, todo esse tipo de coisa. E é isso que tem acontecido lá nos Estados Unidos. Eles estão com essa coisa de, tipo, você é ilegal, você rodou, nós vamos te deportar, separando famílias, fazendo todo esse tipo de coisa. Então é nesse contexto que surge essa ferramenta, tá? E daí, assim, chamar atenção pra vocês também, se, enfim, estiverem pensando no uso dessas coisas. Tipo, é interessante que as pessoas tenham essa opção, mas se vocês se encontrarem numa situação assim, tenham em mente que as opções de vocês são limitadas também. Não se exponham a esse risco, que nem o pessoal do 404 Media chamou atenção pra isso. Se tu atacar ou resistir a um tipo de ação assim por um agente federal, pode ser que tu acabe se fudendo muito, né? Principalmente se você, eu acho que é cidadão lá dos Estados Unidos. Senão o perigo vai ser eles já te deportarem e tu nunca mais poder entrar, que nem é o que eles já estão querendo fazer, né? E fazer um paralelo, por exemplo, ao que o Partido dos Panteras Negras fazia lá nos Estados Unidos. Para quem não conhece, né, a política que o Partido dos Panteras Negras tinha era de que eles iam se armar para ser um elemento dissuasivo, né, para que a polícia não fosse prender eles, não fosse violentar eles nas comunidades deles. E a ideia toda é que esse era um elemento, né, que eles não... Eles tendo as armas ali e se aproveitando da segunda amêndoa dos Estados Unidos, eles iam impedir, né, que os policiais fizessem isso com eles. Isso foi um dos movimentos mais bem-sucedidos que teve sociais lá nos Estados Unidos, porém tem uma certa limitação essa questão de usar as armas nesse sentido, e eu sinto que um pouco esse pensamento também existe um pouco com a tecnologia, que é um pensamento meio justpositivista, né, que eu sempre digo que leva a lei muito ao pé da letra, que é tipo assim, eu vou te filmar
e você não gostaria de fazer uma coisa errada sendo filmado, eu descobri quem você é, você não faria uma coisa errada sendo filmado, quando na realidade eles estão quebrando a lei a torta é direito lá nos Estados Unidos. Inclusive já saiu um monte de coisa que eu não tive tempo de trazer aqui ainda, que o pessoal descobriu os dados dos voos de deportação dos imigrantes. Anônimo doou R$ 5. Isso é fascismo básico, a separação de um cidadão e não cidadão pelo Estado. Não, com certeza. Tipo, e é engraçado, enfim, eu perdi o meu ponto aqui, mas eu acho que vocês entenderam. É engraçado como funciona todas as pecinhas junto, tá ligado? O órgão que deporta os imigrantes vira a polícia paralela do Trump. Que no fascismo, o que eles precisam? De um grupo inimigo para dizer que a culpa é tudo desse grupo e violentar esse grupo, oprimir esse grupo como uma espécie de elemento unificador do outro grupo, né? Que, então, os brancos lá nos Estados Unidos, os estadunidenses de bem, estão sendo oprimidos por esses imigrantes. E daí, essa violentação desse povo, que são os imigrantes, são as pessoas de outros países, ela é feita pelo órgão repressor que está sendo formado exatamente para isso. Mas depois esse daí vai virar a polícia do Trump, que vai cometer as atrocidades contra os outros grupos, né? Sempre aquele negócio, vieram primeiro os comunistas, depois vieram atrás dos sindicalistas, todo esse tipo de coisa. Então, tem que prestar atenção nisso. Quem acha que o que está acontecendo nos Estados Unidos é normal, quem está se fazendo de sonso, basicamente, tem que abrir os olhos para ontem, né? Então, assim, queria comentar um pouco sobre isso, sobre como a tecnologia está sendo usada, mas é mais como uma questão de protesto, porque na realidade é extremamente perigoso fazer isso, né?